Olá, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Nesse curto vídeo que eu estou gravando, eu quero falar sobre três coisas que são antagônicas dentro da teologia. Três ensinamentos divergentes sobre o único ser. O único ser é Deus. Esses três conceitos não negam a existência de Deus, mas tem definições diferentes sobre Deus. E esses três conceitos diferentes são trinitarismo, triteísmo e unicismo. O trinitarismo é aceito pela vasta maioria das denominações cristãs, incluindo as igrejas protestantes, ortodoxas e católicas. Todos esses movimentos acreditam no trinitarismo. Existem alguns grupos que saíram das igrejas protestantes tradicionais que defendem o unicismo e outros defendem o triteísmo. Mas qual é a definição de cada um desses conceitos? O trinitarismo é a crença que é chamada também de Santíssima Trindade, que acredita na existência de um único Deus que subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa doutrina é aceita por grande parte das denominações do cristianismo. A Igreja Católica Apostólica Romana acredita no trinitarismo. A Igreja Ortodoxa, que são as igrejas católicas orientais, também acreditam no trinitarismo. E as denominações protestantes evangélicas também acreditam em todas as suas vertentes, sejam históricas, pentecostais e neopentecostais. Acreditam no trinitarismo, a doutrina da Santíssima Trindade. E nos credos oficiais dessas denominações está em destaque a doutrina da Santíssima Trindade. O unicismo é aceito por uma minoria de denominações e a doutrina unicista ela surgiu a partir de um bispo chamado Sabélio, um bispo da Igreja Antiga, que começou a ensinar, a defender essa doutrina. Mas essa doutrina ensinada por Sabélio ela foi rejeitada pelos pais da Igreja e ela desapareceu. Mas ela ressurgiu em 1913 nos Estados Unidos, numa conferência. E dessa conferência, onde ressurgiu a doutrina unicista, várias denominações surgiram. Houve um debate muito intenso sobre se essa doutrina deveria ser aceita ou não. E a grande maioria das denominações rejeitaram essa doutrina, considerando como heterodoxa. Mas um grupo minoritário aderiu a essa doutrina e ensina até hoje essa doutrina. E qual é a definição dessa doutrina? A doutrina unicista ensina que existe um só Deus e que este Deus é uma única pessoa, não três, mas se manifesta em três. Não em três pessoas, mas em três ofícios. Segundo essa doutrina, Pai, Filho e Espírito Santo não seriam três pessoas da divindade, mas três ofícios da divindade. Então essa doutrina não nega a existência do Pai, Filho e Espírito Santo como um só Deus. Nega que sejam três pessoas distintas. Eles confundem as pessoas. E a doutrina da Trindade distingue a pessoalidade de cada ser, de cada ente da Trindade, de cada membro da divindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas, um único Deus, segundo a doutrina da Trindade. Já segundo a doutrina unicista, Pai, Filho e Espírito Santo não seriam três pessoas, mas três ofícios de Deus. As igrejas que ensinam o unicismo, elas também ensinam que o batismo em águas deve ser ministrado em nome de Jesus Cristo. Já as igrejas trinitarianas defendem que o batismo em águas deve ser ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com Mateus 28:19. Já os unicistas batizam em nome de Jesus de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, 4 versículos de Atos dos Apóstolos. A doutrina triteísta é uma doutrina que difere tanto da Trindade como do unicismo. Por quê? A doutrina triteísta, ela já discorda do unicismo, de que Deus seja uma única pessoa, assim como a Trindade também. Mas a doutrina triteísta discorda de que
Pai, Filho e Espírito Santo seja um único Deus. Para a doutrina triteísta, Pai, Filho e Espírito Santo são três deuses. São três deuses. O Pai é um Deus, o Filho é outro Deus, o Espírito Santo é outro Deus. Então são três deuses. Isso é o triteísmo, não é trindade. Embora que eles usem o termo trindade, mas não é a doutrina tradicional da Santíssima Trindade, conforme ensinado pelas igrejas católicas, ortodoxas e protestantes. O grupo mais conhecido que ensina essa doutrina triteísta é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida popularmente como Igreja Mórmon. Esta igreja ensina o triteísmo, que é a crença de que existem três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. Já as igrejas evangélicas, católica e ortodoxa ensina a Trindade. Já algumas igrejas, como Tabernáculo da Fé, Pentecostal Unida do Brasil, Voz da Verdade, ensinam o unicismo. Mas existe mais outra doutrina que eu não tinha citado, né? Eu falei que eram três conceitos, mas na verdade existe mais um que eu não havia lembrado, mas lembrei agora e vou dizer para vocês. É o unitarismo. O unitarismo ensina que existe um Deus e este Deus é o Pai. O Pai é Deus. Existe um Deus menor que é o Filho, Jesus. E o Espírito Santo não seria uma pessoa, mas a força ativa de Deus ou o poder de Deus. Esta doutrina é ensinada pelas Testemunhas de Jeová, pela Igreja de Deus do Sétimo Dia. Não é a Igreja Adventista não, viu? A Igreja de Deus do Sétimo Dia, já que a Igreja Adventista do Sétimo Dia também ensina a Trindade, é trinitarista, assim como a Igreja Católica Romana, Ortodoxa e Evangélicas. A Adventista é trinitarista. Mas a Igreja de Deus do Sétimo Dia é unitarista, igual às Testemunhas de Jeová. Essas são algumas definições acerca de Deus. Então, todos esses segmentos acreditam em Deus, não negam a existência de Deus, mas têm conceitos diferentes. Alguns ensinam a Trindade, que é a maioria, né? Ensina a Trindade. Uma minoria ensina o unicismo, outra minoria ensina o unitarismo e outra minoria ensina o triteísmo. Mas o conceito majoritário é o trinitarismo, a Trindade. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.